melhor. Vamos receber o Paulo Velasco, ele é professor de Política Internacional na UERJ. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, prazer falar com o senhor novamente. E esse resultado inesperado, né? Porque todas as projeções indicavam que o Milei poderia vencer, inclusive no primeiro turno, ou levaria para o segundo turno vencendo, né? Mas o Massa conseguiu surpreender aí e terminar à frente do Milei. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Leonardo. De fato, né, vimos aí no momento decisivo, né, em que os eleitores foram às urnas, vimos que talvez o Javier Milei tenha batido no seu teto, né? Aí, em contrapartida, claro, né, uma parte importante da população argentina, né, em um momento de crise, em um momento, né, de desesperança, apostando justamente por um candidato que parece mais moderado, mais pé no chão, né, ou pelo menos que não pega uma motosserra, né, dizendo que vai cortar abruptamente gastos públicos, né, o que poderia significar jogar a população uma situação de ainda maior pobreza, né, e crise. Né? Então, acho que isso pode explicar, em parte, né, a ascensão do Sérgio Massa no momento decisivo. Ele faz parte de um partido, né, que é o Partido Peronista, que tem um compromisso histórico, né, justamente com as camadas mais desfavorecidas, né, mesmo ele sendo um representante de uma ala mais à direita do partido, uma ala mais liberal ou neoliberal do Partido Peronista, né, mas é um partido que tem um compromisso efetivamente com gastos públicos, né, e políticas sociais importantes. Né, e nesse momento de crise, em que vemos uma parcela tão significativa da população, né, mergulhada na pobreza, né, certamente não é a vontade, pelo menos não a vontade de parte dos eleitores, né, que um candidato chegue cortando, né, abruptamente, né, os gastos públicos sem qualquer tipo de critério, ampliando e acentuando uma crise que já é tão profunda. Paulo, boa tarde, boa noite agora, né? Obrigado pela presença no All News. Um dos pontos que a gente viu, né? E inclusive acho que foram muitos pontos que foi parte dos pontos levantados pela própria campanha do Sérgio Massa, que na reta final ele trouxe, tentou desconstruir determinadas promessas do Milei, né? Como você mesmo colocou a questão dos gastos públicos, eles traduziram isso, o peronismo kirchnerista traduziu isso nas linhas de metrô em tabelas, mostrando, olha, isso aqui é o preço que você paga de passagem hoje, isso aqui é o preço que você vai pagar se o Milei cumprir a promessa de cortar o subsídio, né, passa de 20 vezes mais. Olha, como teve muita propaganda mostrando o que vai acontecer nas escolas se a promessa do Milei de trocar a escola pública por pagamento de vouchers, né, acontecer. E é claro que a gente estava discutindo até agora há pouco a questão das armas, né? O que pode acontecer com liberação de armas, com tiroteios em escolas, né? Tudo isso. Você acha que essa campanha, de certa forma, que coloca medo numa figura do Milei, que é uma figura irresponsável com relação ao cuidado dos mais pobres, pegou na reta final? Eu acho que o Milei ele se apresenta, né, como vemos em tantas partes do mundo, né, como um representante de algo novo. Né? Os argentinos, de fato, eles desejam algo novo, né, porque mais do mesmo para eles é sinônimo de crise. Né? E aí não falo só do kirchnerismo ou do peronismo, né, eles tiveram há pouco tempo o Macri no poder, né, que foi significado para eles, né, de um aprofundamento de crise, né, do aumento justamente, né, da incerteza, da instabilidade no país. E o Milei ele chega com um discurso de ruptura, né, dizendo que vai justamente romper, né, com as práticas econômicas ou macroeconômicas mantidas até então, né, prometendo, né, algo bastante esdrúxulo, né, para os padrões econômicos latino-americanos. Né? Então, acabar com o Banco Central, dolarizar a economia, né, cortar de maneira brutal, né, os gastos públicos, né, mexer em políticas de saúde e educação. Né? Então, mexer um pouco em tudo. E, claro, aqueles que entendem, né, que o novo é o caminho e que apostam na ruptura, e aí muito, né, a parcela mais jovem da população, né, um pouco irresponsável, né, que gosta da rebeldia do Milei, né, ou aqueles, né, que estão, né, distantes da capital, né, ou da província de Buenos Aires, mais para o interior do país, né, que talvez, né, tenham se deixado levar por esse discurso sedutor do novo. Como contraponto a isso, há, claro, a sensação de medo. Né? Colocar na Casa Rosada, né, no sillón de Rivadavia, né, que é a cadeira presidencial, né, uma figura amplamente desconhecida, né, com ideias, ou que já defendeu ideias bastante esdrúxulas, né, não só a liberação de armas, mas a venda, por exemplo, de órgãos humanos, né, já chegou a brincar, ou não brincar, né, falando em venda de crianças. Quer dizer, são situações que assustam, né? Uma sociedade que não é nem tão conservadora assim, né? Temos que lembrar que na Argentina se aprovou, por exemplo, a liberação do aborto há bem pouco tempo. Né? Então, esse tipo de retórica acabou sendo explorada muito bem pela campanha do Massa, né? E acho que nesse momento, né, teve um pouco mais de peso, né, o medo, né, do que aqueles que apostam por uma ruptura e por algo completamente novo.
Mas, desculpa engatar essa pergunta, Diego, o Paulo, mas você acha que essa retórica desse medo, né, da perda, né, o pessoal perdeu muito, mas dessa perda do pouco que resta, ela vai conseguir se manter nesse mês de segundo turno? Ou tem alguma forma do Milei inocular isso, mudando de discurso, ou não adianta mais mudar o discurso? Como é que você vê esse segundo turno? É pouco tempo, né? Então temos até 19 de novembro, não é muito tempo. Eu não vejo, por exemplo, né, o apoio que a Patrícia Bullrich venha a dar, eventualmente, né, ainda que indireto, não vejo isso como algo tão determinante. Eu acho que o Milei possivelmente vai assumir um discurso mais moderado, eu não vejo ele radicalizando ou mantendo a postura radicalizada que ele chegou a assumir a certa altura da campanha, que deu certo para as primárias em agosto. Ele pode tentar ir um pouco mais ao centro para reduzir um pouco a sensação de medo, né, e convencer justamente, né, de que nessa equação, né, medo de um lado, né, e a busca pelo novo de outro, a busca pelo novo pode ter maior chance, né? Acho que ele tende a diminuir um pouco essa retórica mais histriônica, né, que tanto caracteriza desde as eleições legislativas de 2 anos atrás, de 2021. Mas eu não sei se surtirá muito efeito a essa altura, não, né? Vimos efetivamente, né, no Uruguai e no Equador essa mudança de quadro, né? Então, a esquerda, a centro-esquerda ganhando bem no primeiro turno, né? E depois, no segundo turno, tanto no Uruguai com o Lacalle Pou, quanto agora, né, com o Daniel Noboa, a direita levando, né? Não sei se na Argentina isso vai acontecer, e aí a grande questão que eu coloco é que na Argentina já não temos mais duas forças, como nesses países que eu citei. Temos uma terceira força, e esse candidato é de uma terceira força estranha à política argentina. Não é mais uma disputa entre dois, vimos uma disputa entre três, cada um deles com um terço do eleitorado, né? Não sei se o Milei vai ter condições de captar muitos votos, né, para conseguir reverter esse quadro. É possível, mas eu aposto por um discurso talvez um pouco mais moderado, né, para reduzir um pouco essa resistência, esse rechaço, né, que ele teve por parte da população, que fez com que ele praticamente não crescesse nada, né? Esse é o ponto fundamental das primárias para o primeiro turno. Sim, vamos trazer aqui para o Brasil. O UOL destaca uma fala do Massa que ele deu hoje à tarde, numa entrevista coletiva para imprensa estrangeira. Apoio no segundo turno vai ser uma decisão de Lula, segundo o ministro da Economia e peronista Sérgio Massa, candidato mais votado no primeiro turno, né, no domingo. Ele disse hoje que não quer envolver o presidente Lula e a equipe do presidente Lula nas eleições da Argentina e que um eventual apoio à campanha do Massa ao segundo turno vai ser uma decisão do brasileiro. Ele vai disputar o segundo turno, a gente tem dito aqui, com Javier Milei. Ele disse o seguinte: tem uma relação de muito afeto com o presidente Lula, um enorme respeito com Fernando Haddad, com Gabriel Galípolo, o diretor do Banco Central, né, e com o vice-presidente Geraldo Alckmin e muitos dirigentes do Brasil. Não quero envolvê-los na eleição argentina, apesar de claramente haver uma simpatia mútua. Qual você acha que deve ser a posição do governo brasileiro, professor? E também se isso pode trazer algum impacto para os argentinos? Não acho que um apoio explícito, né, ao direito do Lula vai mudar muito o quadro de eleições no país vizinho, não, né? O Brasil, via de regra, ele mantém uma postura mais prudente, né, nas eleições em países parceiros, né, sem declarar, talvez, muito ostensivamente voto ou apoio, né? O Bolsonaro fez isso, né, nas últimas eleições, né? Não deu muito certo, né? Tivemos ali a vitória do Alberto Fernandes, não a reeleição do Macri, né? Chegamos a ver o Lula fazer, a certa altura, também um apoio ali, né, aos peronistas, né, quando era presidente, mas não é muito do viés brasileiro, né? Pode ser que vejamos algum tipo de declaração, né, de membros do governo, do presidente, né, acerca da simpatia que tem, né, por uma continuidade, né, do peronismo no poder, né? Vale lembrar que tivemos relações muito difíceis com a Argentina, né, no período Bolsonaro-Fernandes, né? Essas relações foram resgatadas muito recentemente, né, a partir de janeiro, né, depois que o Lula assumiu o Planalto. E o desejo do Brasil é manter, né, essa toada de diálogo, de confiança mútua, né, de convergência, né, os dois países trabalhando em ampla sinergia para muito além da dinâmica mais estritamente comercial, né, tentando justamente ampliar as agendas, né, e as parcerias que interessam a ambos, né? Mas não acho que isso vai decidir as eleições, não acho que isso vai ser determinante, né, para o apoio que a sociedade argentina vai dar, né, mas possivelmente para o Massa, né, embora ele tenha dito que não vai fazer qualquer tipo de pressão, mas para ele seria interessante, né? O Lula é, de longe, né, o mais carismático e importante líder latino-americano. É isso. Paulo Velasco, obrigado por hoje, meu amigo. Um abraço, boa noite. Prazer sempre conversar com vocês. Diego, um abraço, Leonardo, até a próxima.